Já pensou se existisse um mapa que permitisse você ler os padrões comportamentais e prever o modo que uma pessoa vai se comportar? Pois nesse vídeo eu vou te contar tudo porque existe esse mapa. Se você quer saber, fica comigo aqui até o final. Olá, eu sou a Alexandra Leite, mentora e especialista comportamental e alta performance. Aqui no meu canal eu compartilho o melhor conteúdo sobre desenvolvimento humano. Inclusive, se você ainda não é inscrito, já aproveita, clica no botão aqui abaixo, inscrever-se e ativa o sininho, porque dessa forma você receberá uma notificação com todos os conteúdos que eu postar por aqui semanalmente. Já aconteceu de você ser pego de surpresa nos comportamentos de uma pessoa que você não esperava determinados comportamentos ou dificuldades? Principalmente se você contrata pessoas, é um líder ou gestor? Pois é, isso acontece muito porque a gente não conhece os padrões comportamentais de uma pessoa. E eu estou aqui nesse vídeo para te dizer que existe uma análise comportamental que permite você prever esses padrões comportamentais e não ser pego de surpresa. Aqui nesse vídeo eu vou te falar 6 formas para que serve essa análise comportamental. Antes de eu falar essas 6 formas, eu preciso te explicar que essa análise que nós falaremos aqui, ela não é uma avaliação de personalidade, não define personalidade. Personalidade é diferente de comportamento. Os comportamentos são aquilo que nós vemos, aquilo que nós expressamos no dia a dia, e eles são totalmente possíveis de serem mudados e desenvolvidos. Diferente da personalidade de uma pessoa que é formada durante todo o processo de desenvolvimento dela e que exige um trabalho mais focado na terapia, na psicologia. Aqui nesse canal, tudo que eu falo são sobre comportamentos que todos nós podemos mudar, melhorar, desenvolver e aprender, ok? Então, isso é muito importante nós deixarmos claro logo no início. Agora vamos lá. Para que serve uma análise comportamental? Inclusive, se você não sabe o que é análise comportamental, eu vou deixar aqui abaixo alguns links onde eu falo mais sobre o que é essa metodologia de análise comportamental. Então, se você ficar meio perdido por aqui, volta, assiste esses vídeos antes de ver esse daqui. Vai ficar todos disponíveis aqui na descrição para você. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, quando você tem uma análise comportamental, você vai se conhecer, você vai entender como você funciona. Eu sempre falo que o autoconhecimento é simplesmente você conhecer para que servem os seus botões. Eu estou aqui com o controle aqui da luz que está atrás de mim. Quando eu comprei essa luz, eu olhei para esse tanto de botõezinhos aqui coloridos, né? E a primeira coisa que eu comecei, o que é natural, eu acho que a maioria das pessoas faz isso, principalmente eu com o meu perfil comportamental, que não gosto de ler manuais, o que eu fiz? Eu saí aqui apertando os botõezinhos, fiquei ali apertando, mas não estava entendendo o que estava acontecendo e também não estava entendendo por que a luz ficava piscando e eu queria que a luz ficasse paradinha igual ela está agora aqui. E a luz ficava piscando, piscando. E eu tentando apertar os botões aqui, está escrito em inglês, apesar de eu entender o que está escrito, eu ainda não estava entendendo como funcionava o controle. Então, o autoconhecimento é igual você ler o manual de um equipamento, entender para que servem os botões de um controle remoto, para você poder trocar de canal, para você poder acessar exatamente aquilo que você deseja. Então, o autoconhecimento é você entender exatamente como você funciona e saber acessar os botões certos para os resultados desejados. E a análise comportamental permite você compreender os seus padrões de comportamento. Eu acho que nesse ponto aqui, todo ser humano deveria se aprofundar no seu autoconhecimento, entender para que servem os seus botões, quais os resultados. Se eu apertar aqui o botão, agora vou mudar de cor, vou apertar aqui o botão verde. Apertei o verde, agora mudou para cor verde. Agora eu vou colocar para a luz piscar. Agora a luz está piscando.
Agora, como é que eu mudo isso novamente? Se eu não souber aqui qual é o botão, eu vou ficar brigando aqui com a luz. Talvez você esteja aí dando murro em ponta de faca, como diz a expressão, porque você não sabe como você funciona. Então, esse é o primeiro ponto, é o autoconhecimento. Agora vamos ao segundo ponto, processos de coaching e mentoria. Se você é um coach, você é um mentor e trabalha com o autoconhecimento, desenvolve pessoas, é uma metodologia base para todos os seus processos. Inclusive nas minhas formações de análise comportamental, eu sempre instruo os meus alunos a utilizar a análise comportamental no segundo encontro. Faz o primeiro encontro, onde você vai fazer o coaching education, você vai explicar como funciona, você vai entender as metas, os objetivos que essa pessoa tem através do processo, e o segundo encontro você aplica a análise comportamental. Porque você, como mentor, como coaching, vai entender exatamente como essa pessoa funciona, e o seu processo vai ser muito mais assertivo para ajudar essa pessoa no desenvolvimento dela, a alcançar metas e objetivos. Então, é essencial, se você for um coach, um mentor, entender a análise comportamental. Terceiro ponto é aplicar análise comportamental em treinamentos de alta performance. Por quê? Se você vai direto para o treinamento, o seu tema, o seu conteúdo, vamos supor que você aplique treinamentos de alta performance em vendas, e você tem a sua metodologia maravilhosa de treinamento de vendas, porém você não conhece, você não sabe o mapa de como essa pessoa se comporta, os teus alunos, e os alunos não têm o primeiro ponto que eu acabei de falar, de autoconhecimento, entendendo as facilidades, as dificuldades, as habilidades, os pontos de melhoria. Você vai dar o treinamento, a pessoa vai aprender um conteúdo incrível, porém ela não está entendendo o quê? Os botões que estão interferindo em ela aplicar o conteúdo que você está passando. Eu recebo muitos feedbacks tristes e desanimados dos RHs, dos gestores que contrataram treinamentos que não gerou a mudança comportamental. A resposta que eu mais ouço é: Alexandra, a pessoa que deu o treinamento aqui, a pessoa era inteligente, eu gostei do conteúdo, foi muito legal, mas as pessoas não mudaram seus comportamentos. Então, se você quer ser um profissional que dá treinamentos de alta performance, você precisa ir na chave, nos botões, que são exatamente os comportamentos, os padrões comportamentais. Se você aliar o seu conteúdo com essa transformação comportamental, que as pessoas entendem quem elas são, sabem utilizar os botões, aí os seus treinamentos vão ser de alta performance. Quarto ponto, desenvolvimento de líderes. Para desenvolver líderes de alta performance, esses líderes precisam passar por esse processo que eu falei lá no primeiro ponto. Eles precisam ter autoconhecimento. Os piores líderes são aqueles líderes que não se conhecem, não têm autocontrole e não se desenvolvem. São os piores líderes, pois eles estão tentando desenvolver o comportamento da sua equipe, tentando levar as pessoas a desenvolverem seus padrões comportamentais, a trazer resultados, sendo que nem eles sabem como eles funcionam, seus pontos de melhoria, seus pontos de autodesenvolvimento. Então, para treinamentos de alta performance voltado para líderes, é essencial os líderes entenderem análise comportamental, entenderem os seus padrões comportamentais, começando por eles. Aí o segundo passo é esses líderes saberem exatamente qual é o padrão comportamental de cada integrante da sua equipe. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um liderado que ele é analítico. Inclusive, se você quer saber como funciona melhor o padrão comportamental, cada um dos padrões, dominante, analítico, estável e influente, eu vou deixar os links aqui abaixo que eu falo de cada um dos padrões comportamentais. Mas vamos supor que ele tem ali um perfil, uma pessoa que é analítica. Tem esse padrão mais focado, mais detalhista, tem uma dificuldade de se comunicar, é mais introvertido, só que o líder não sabe disso.
E ele direciona essa pessoa para trabalhar com atendimento ao público, no telefone, atender as pessoas pessoalmente, dar informações, um ambiente que é altamente dinâmico e ele direciona a sua pessoa analítica para fazer isso. O que vai acontecer com esse analítico? Ele pode ter dificuldade de comunicar, ser muito objetivo na fala dele, ele vai começar a ficar estressado porque ele não gosta essa muvuca de pessoas e ele não poder se concentrar naquilo que ele está fazendo e uma série de problemas e dificuldades. Esse líder vai ter uma pessoa frustrada, vai ter uma pessoa que não vai entregar os resultados, talvez vai receber reclamação do atendimento dele e vai dizer que a pessoa que é ruim. O problema não é que a pessoa é ruim. O problema é o líder que é ruim, que colocou a pessoa certa no lugar errado. Então, só para te dar um exemplo sobre isso. Então, para desenvolvimento de líderes, a análise comportamental é essencial. Quinto ponto, em processos de recrutamento e seleção. Tem tudo a ver com a primeira frase que eu falei lá no início do nosso vídeo. Imagina se eu puder prever os comportamentos de um candidato. Eu olho o currículo do candidato, gostei das experiências, gostei do tempo que ele passou dentro de uma empresa, ele tem aqui a formação que eu preciso, que legal. Só que tudo que você está vendo no currículo dessa pessoa é técnico, são habilidades técnicas. Aí você faz uma entrevista. Na entrevista, você só vai confirmar as habilidades técnicas. Você pode até avaliar o modo que essa pessoa se comporta, como ela senta, as respostas dela, tudo isso te permite ter um entendimento comportamental do comportamento dessa pessoa, mas não te dá a visão completa como ela vai ser lá no dia a dia. E é por isso que existe uma pesquisa da revista Você S.A., até vou deixar uma imagem aqui, falando que 87% das demissões são por problemas comportamentais, apenas 13% por aspectos técnicos, que é o currículo que você viu ali. Então, em recrutamento e seleção, quando você entende qual é o padrão comportamental dessa pessoa através da análise, você saberá se essa pessoa vai ter mais facilidade ou dificuldade com a área que você está tentando contratar ela. Não adianta ter o currículo lindo, mas se lá no dia a dia o comportamento dela não estiver compatível com o que você precisa. Para recrutamento e seleção é uma ferramenta essencial. Quem faz recrutamento e seleção sem entender o padrão comportamental pode ter certeza que tem índices de rotatividade altos e poderia reduzir muito mais os índices se passasse a entender o padrão comportamental dos seus candidatos e o que o cargo exige. Pois não basta eu entender o padrão comportamental do candidato, eu tenho que entender qual o padrão comportamental o cargo exige. E isso tem que ser compatível. Então, em recrutamento e seleção. E o sexto e último ponto é em promoção de cargos. Assim como no recrutamento e seleção, eu preciso entender qual é o padrão comportamental, se essa pessoa está compatível ao que o cargo exige. Quando eu vou fazer uma promoção de cargo, eu que trabalho em um RH, eu preciso também entender se essa pessoa vai ter o padrão comportamental compatível ao que o novo cargo vai exigir. E aí a análise comportamental é que vai ajudar a ter essa previsibilidade dos comportamentos e compatibilidade dessa pessoa. E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou, já dá aquele joinha, aperta aqui esse joinha, porque quando eu vejo essas curtidas, eu sei que vale a pena compartilhar conteúdos como esse aqui nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, aperta o botão aqui de se inscrever e ativa o sininho, porque assim, tudo que eu compartilhar por aqui, você vai receber uma notificação e não perde nenhum conteúdo, e semanalmente você vai estar desenvolvendo seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, ter ferramentas e estratégias para você desenvolver outras pessoas também. Também aproveita, me segue lá no Instagram, nas redes sociais, vou deixar os links aqui abaixo, porque eu compartilho diariamente inúmeros conteúdos sobre desenvolvimento humano. E para fechar, eu tenho um presente especial para você. É o meu e-book Manual da Análise Comportamental, totalmente gratuito. O link está aqui abaixo também. Vejo você no nosso próximo vídeo.